Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta, pela graça de Deus, para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Todos esses vídeos são gravados em 10 tópicos, aproveitando, obviamente, todas as ideias, ou grande parte das ideias do autor da lição. Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando, então, um novo trimestre, agora abril, maio e junho. Estaremos estudando esta lição abençoada, lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o título da nossa lição será Dons Espirituais e Ministeriais. Uma lição que vai estar tratando, então, aí dos dons. Já vimos na lição passada sobre o verdadeiro pentecostalismo e não se pode falar em verdadeiro pentecostalismo sem a concepção da ideia dos dons, não é? Então, estaremos agora prosseguindo no estudo do pentecostalismo. Falar dos dons espirituais é falar de pentecostalismo, né? Falar daqueles que concebem os dons como uma realidade para o tempo presente. Nós iremos estudar esta lição. Temos o privilégio de estudar uma lição que será comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, que é autor de diversas publicações pela CPAD e é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, e também é professor universitário. Um grande abraço aí aos irmãos do Rio Grande do Norte, a você de qualquer parte do Brasil que assiste esse vídeo semanalmente ou está entrando aí pela primeira vez. Que Deus te abençoe muitíssimo. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixa aí o seu like, aí tem uma mãozinha, você clica dando esse like, faça também o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nas suas redes sociais, e nós vamos estar levando aí uma boa semente para muitos corações. Muito bem, queridos, a lição de hoje será a lição número 1 para 4 de abril de 2021. Título da lição: E deu dons aos homens. O texto áureo nos diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verdade prática nos diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 8, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7, que nos diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, versículos 4 a 7, nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Muito bem, queridos. Nossa introdução vai dizer: a Bíblia de Estudo Pentecostal
define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à Igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Nossa lição está disposta, então, numa introdução que nós lemos, no primeiro tópico que trata sobre os dons na Bíblia, vamos estar falando. Segundo tópico, os dons de serviço espirituais e ministeriais. E temos, então, o terceiro tópico, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais e, por fim, uma conclusão. Muito bem, aproveitando que nós lemos a leitura bíblica, eu quero lembrar aos irmãos que nós continuamos no grande desafio de lermos nossa Bíblia toda em 2021. Como você está na leitura, né? Já passou aí de Deuteronômio, né? Então estamos prosseguindo na leitura. Você pode colocar um marcador ali em Gênesis para ir lendo ali, coloca um ali em Salmos que tem versículos menores, né? Capítulos menores para você ler, e coloca um no Novo Testamento e você vai dosando, né? Mas cuidado com o marcador para não perder a leitura. Se você ler 3, 4 capítulos por dia, você vai conseguir ler sua Bíblia toda durante o ano. A igreja que estou pastoreando aqui em Maceió, 34, 35 irmãos leram a Bíblia toda em 2020. E acredito que agora, no próximo ano, nesse ano que estamos, 2021, creio que um número muito maior. Então, entre nesse desafio, porque final do ano a gente vai estar consultando aqui os irmãos que venceram essa batalha saudável. Muito bem, queridos, eu quero então, como temos feito em todas as lições, distribuir todo esse conteúdo aqui da lição em 10 tópicos que você pode ir aí complementando a sua aula, não é? Abençoando seus alunos e abençoando também o seu estudo. Eu não vou estar fugindo do tema, né? Vamos estar tratando o tema que está aqui dentro da lição. Então, título da lição: E deu dons aos homens. O primeiro tópico, irmãos, que eu coloquei aqui foi dons dados aos homens, que está no título da nossa lição. Então, algo maravilhoso, porque nós estamos falando de um ser celestial, estamos falando de um Deus todo-poderoso, criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Um Deus que é santo, santo, santo. E ele resolve, por iniciativa própria, por sua autodecisão, dar esses dons a quem? A homens que são falhos como eu e você. Então isso é maravilhoso. Eu dizia hoje num curso de noivos para alguns irmãos que nós temos muita dificuldade de conviver com a graça de Deus, porque nós vivemos em uma sociedade de mercado, uma sociedade capitalista, não é? Onde você, para ter algo, você tem que pagar, não é? E se alguém te faz alguma coisa, você tem que retribuir. E se não é, você cobra que alguém lhe retribua aquilo ali. Então, vivemos numa sociedade onde é uma relação de troca. E isso não é uma cultura. E já está no nosso DNA. Muitas vezes você convida alguém para tomar um café em sua casa e quando mal termina o café, a pessoa já está dizendo: olha, qualquer dia eu vou levar você lá na minha casa. Né? Inconscientemente ele está dizendo: eu tenho que pagar, não é isso que você está fazendo por mim. E quando nós recebemos isso de Deus, então nós ficamos dizendo: meu Deus, o Senhor me deu tudo isso sem eu merecer? É exatamente isso. Graça é favor imerecido. E Deus pega seus dons preciosos, seus dons maravilhosíssimos, e ele dá a homens. Então, um ser perfeito distribuindo seus dons perfeitos a homens imperfeitos, né? Então, isso me chama a atenção e eu acho que vale a pena o debate, não é? Porque muitas vezes as pessoas pensam que suas conquistas espirituais
são em funções ou são em função daquilo que ele tem feito, dos seus méritos, né? E nós sabemos que onde há a concepção de graça, a meritocracia, ela cai por terra. Então o homem não conquista porque ele é bom, porque ele tem um bom currículo, porque ele tem uma ficha limpa, não é? Porque ele é perfeito, não é? Mas isso é graça de Deus. Deus deu dons aos homens, em primeiro lugar. Segundo lugar, dons dados graciosamente, não é? Eu até já falei no primeiro tópico, mas a gente reforça aqui. Esses dons são dados a homens, eu quero focar a questão da perfeição com a imperfeição, e aqui eu quero falar sobre a graça. Esses dons que são dados, né? Dons significam presentes. Nós vamos ver aqui o versículo 6 da lição, que diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e aí ele vai mencionando esses dons, né? No versículo 6. Vamos para o terceiro tópico e subtópico 3, onde temos também uma observação muito interessante, que diz assim, ali onde está falando sobre autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Você vai conferir aí Romanos 12:6, 1 de Pedro 4:10. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus, até porque foi Deus que deu e até porque nos deu sem nós merecermos. Vamos ver o subsídio teológico, tem outra observação também. Subsídio teológico, que nos diz assim: os dons espirituais que são pela graça, mediante a fé, encontra-se na palavra grega mais usada para descrevê-los, que é carismata, ou charismata, dons livre e graciosamente concedidos. Palavra esta que se deriva de charis ou cariz, que é graça, o imerecido favor divino. Os carismas são dons que não merecemos, não é? Ou são dons, o autor colocou aqui, os carismas são dons que merecemos sem os merecermos. De repente, esse primeiro merecimento que ele menciona é porque é mediante Cristo, né? Deus olha para Cristo e, por tabela, nos dá as coisas, né? Então, esses dons, esses carismas, dão testemunho da bondade de Deus e não da virtude de quem os receberam. Então, está explicado aí, irmãos. Primeiro, dons dados aos homens. Segundo, dons dados graciosamente. Terceiro tópico, dons dados, mas também buscados, né? Então, existe, não é, esta prerrogativa, vamos dizer, né? O homem busca os dons também, não é? Deus dá, mas também devemos buscar. Nós vamos ver na interação do professor, que diz assim, bem lá no meio: esse tema é tão relevante para a igreja que Paulo dedica 2 capítulos inteiros na Epístola aos Coríntios para tratar do assunto. Ele não queria que os irmãos fossem ignorantes a respeito dos dons, conforme 1 Coríntios 12:1. Então, estude com afinco cada lição e busque com zelo os melhores dons. Os melhores dons, né? Então, meus queridos, os dons, eles são dados aos homens, são dados graciosamente, mas eles devem ser buscados, né? Quanta carência de dons nós temos na igreja. Existe o dom da palavra de sabedoria. Quantas pessoas têm uma palavra de sabedoria na igreja? Poucas pessoas, né? Existe o dom que é a palavra do conhecimento, né? A gente tem que buscar esse dom também. Nós precisamos de conhecimento
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos de conhecimento, de revelação. Existe o dom de interpretação das línguas. Olha que dom precioso, irmãos, porque o que fala língua, ele próprio não entende, né? Se ele não interpretar, não tiver o dom da interpretação. E quem o escuta, se também não tiver o dom da interpretação, nós vamos simplesmente estar olhando uma pessoa e dizendo, ele está alegre com Jesus, né? Ele está cheio do Espírito Santo. Nada mais do que isso, porque o que ele está falando é ininteligível, né? Nós não conseguimos entender. Então, é importante o dom de interpretação das línguas, dom de discernimento de espíritos, né? Eu nunca vi ninguém orando, só se ele ora bem baixinho, né? Mas eu nunca vi alguém dizendo, Senhor, me dê dom de discernimento de espíritos, né? Será que tudo que está acontecendo dentro da igreja provém de Deus? Às vezes sim, às vezes não, e a gente precisa ter esse dom, né? E outros dons, irmãos, que são muito importantes. E a gente vendo o déficit que nós temos na casa de Deus, a gente deve orar buscando. Senhor, me usa, não é? Você não vai pedir para ser proprietário do dom. Senhor, me usa nesse dom. Me usa nesse dom se for a tua vontade, né? E Deus pode, não é? Porque Deus trabalha em cooperação com o homem, né? Nós cremos assim. Nós não cremos que o homem é lá uma estátua e só Deus age. Não, Deus age em cooperação com o homem, né? O homem dá abertura, o homem busca e etc. Quarto lugar, dons e suas diversidades. Olha o versículo 6, como diz aqui, de modo que tendo diferentes dons. Existem diferentes dons. E outra coisa que de repente nós vamos estar comentando aqui, não é? Os dons que estão escritos aqui na Bíblia, irmãos, ali não esgotou. Pode existir um dom diferente que Deus possa usar alguém? Existe. Eu acredito que existe, uma infinidade de dons, né? Paulo não restringiu, não é? Que só existem esses dons, não. Ele mencionou alguns. Mas o Espírito, nós estamos falando de Deus. Deus é onipotente. Ele pode fazer todas as coisas, ele é Deus, né? Tópico 1 e subtópico 3 vai dizer assim, olha, nós temos dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Olha só, esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 aos Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir, esgotar, né, os dons em sua lista. Então, veja só, nós temos aqui, vamos falar mais na frente, dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais e uma diversidade, né? Dentro dos dons, vamos dizer, dos dons espirituais, tem lá um elenco, né? Dons ministeriais tem outro elenco, dons de serviço tem outro elenco e por aí vai. Então, a lista é grande. Então, dom existe em diversidade. Isso é a multiforme graça de Deus, né? Como a igreja é rica, meus irmãos. Então, às vezes nós não temos porque não pedimos. Tiago vai dizer, ó, vocês não têm nada porque não pede. E quando pede, pede errado, para esbanjar nos vossos próprios deleites. Que Deus nos dê sabedoria para orar. Vamos rogar ao Espírito Santo que ore conosco. Porque o Espírito Santo orando conosco, nós vamos estar orando alinhados com aquilo que Deus quer fazer na terra. E quando nossa oração coincide com aquilo que Deus planeja fazer na terra, irmãos, é oração com resposta garantida. Glória a Deus. Quinto lugar, dons e suas aplicabilidades. Nenhum dom é sem propósito, eles têm aplicação. Às vezes nós vemos determinadas manifestações e alguém pergunta, é de Deus, não é de Deus e tal. Eu digo sempre que tudo que Deus faz é extraordinário. Eu não me conformo com determinados tipos de manifestação que não revelam propósito nenhum.
né? Então você fica perguntando, por que isso? Né? Sem nenhum propósito? Deus faz alguma coisa sem propósito? Tudo que Deus faz com propósito, né? Então, vamos ver as aplicabilidades. Veja do versículo 6 e 8 da nossa leitura, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, já falamos, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Olha aí, irmãos. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, presida com cuidado. E o que exercita misericórdia, faça isso com alegria. Então, nós vamos ver aqui que todos os dons, eles devem ter aplicabilidade, né? Deus me usa, eu gosto de usar esse termo, não gosto de dizer eu tenho, né? Mas Deus me usa no dom da palavra de sabedoria. Então, irmãos, isso não é para eu ficar em casa e todo mundo dizendo, o pastor Walter é uma pessoa sábia, não é isso, né? Eu preciso colocar isso para fora e que isso contribua para a edificação da igreja. Tem que ter propósito. Então, alguém tem o dom de profecia, não é? Muito bem, é usado no dom de profecia. Então, que isso tem que ter aplicação. Hoje nós temos pessoas que dizem que tem o dom de profecia, mas ele só desenvolve essa profecia dele na cozinha de alguém, não é? Lá numa reunião à tarde, exclusiva na casa de não sei quem, não é? Mas na igreja não se manifestam esses dons. Pessoas que profetizam, diz que interpreta a língua, tudo, mas quando o pastor está na igreja, isso não acontece, né? Então, meus irmãos, é algo assim duvidoso, né? Então, se existe o dom, esse dom tem que se manifestar para a edificação da igreja. Tem que haver um propósito. Alguém tem os dons de curar. Tem que haver um propósito. E nós vamos ver lá no final que isso tem que desembocar na glória de Deus. Não é o cara ser rotulado de curandeiro, de rezador, não. Ele é alguém que Deus usa nos dons de curar e ele, quando é usado, ele ora, Deus cura e o nome do Senhor é glorificado. E ele não toma para si essa glória. Então, as aplicabilidades dos dons. Sexto lugar, dons diversos, mas em um só Espírito. Aí é que está, irmãos, a riqueza. Não é? Vamos ver aqui o versículo 4, 5 e 6 também, que nós, aqui da segunda parte, né, de 1 Coríntios 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, irmãos, os dons não podem ter conflito, porque quem está operando é o mesmo Espírito. No desenvolvimento dos dons não pode haver desordem, porque quem está gerenciando isso é o Espírito. O que interpreta a língua está sendo usado pelo Espírito de Deus. O que fala variedade de línguas está sendo usado pelo Espírito de Deus. O que profetiza está sendo usado no Espírito de Deus. E tem que haver harmonia, né? A harmonia, esta é a palavra. Então, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, são dons ministeriais, mas o Senhor é o mesmo. Pastor, mas eu conheço uns ministérios que têm guerra, conflito e tal, porque o Espírito de Deus não está atuando ali. Não, pastor Walter, não, eu estou dizendo categoricamente, o Espírito de Deus não pode estar atuando num ambiente de confusão, num ambiente de arrogância, num ambiente de prepotência, num ambiente de orgulho, de desunião. Eu não creio que o Espírito de Deus esteja trabalhando nesse meio. Onde o Espírito de Deus está, irmãos, a harmonia, né? Os ânimos são dominados, porque é um fruto do Espírito, né? Uma parte do fruto do Espírito é o domínio próprio. Não, mas eu estava, pastor, na reunião e a cadeira voou e tal. Não, aí, né, quem está atuando nesse negócio é Satanás. Deus não, nem o Espírito Santo. Os dons são diversos,
mas é um só Espírito que atua. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Glória a Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja, o Espírito Santo usa, não é, essa quantidade de pessoas diferentes. Então, veja só, quantidade de pessoas diferentes, dons diferentes, manifestações diferentes, ministérios diferentes, mas a harmonia, não é? Porque tudo está convergindo para o bem da obra de Deus, para a glória do nome do Senhor, e o orgulho não tem lugar nesse ambiente. Vamos então para o nosso terceiro tópico e subtópico 2, que vamos ter aí também um reforço, né, para essa nossa disposição. Terceiro tópico, subtópico 2, nos diz assim: diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Então, irmãos, é uma multiplicidade em unidade. Então, isso aqui é fantástico, isto aqui é maravilhoso, e em meio a tanta diversidade, tem que haver comunhão, tem que haver ordem, tem que haver respeito e tem que haver harmonia. Ok, vamos então para o nosso sétimo tópico. Dons para o passado, para o presente e para o futuro. Não é? Então, esses dons espirituais, eles sempre serviram para suprir a igreja naquilo que a igreja iria enfrentar. Um reforço para a igreja, né? Uma capacitação, uma catalisação do trabalho da igreja. Jesus disse aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo, a distribuição de dons na igreja, visava municiar, vamos colocar esse termo, municiar a igreja para o embate aqui na terra. E nós não podemos dizer que a igreja do passado necessitava desses dons e a igreja de hoje não necessita. Eu até digo que parece que hoje nós precisamos mais desses dons do que lá no passado. Então, isso é uma realidade para hoje, não é? Esses dons, eles tiveram muita utilidade no passado, eles têm no presente e têm no futuro. A profecia dizia: os vossos filhos, né? Os vossos filhos profetizarão, né? Os vossos velhos terão futuro visões, né? Enfim, a igreja seria usada no poder do Espírito Santo. Então, os dons são atemporais. Eles são para o passado, são para o presente e são também para o futuro. Oitavo lugar, dons individuais, mas para o coletivo. Vamos lá para o tópico 2 e subtópico 1. Nos diz assim: dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função. Na igreja, necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos. Pois, ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém, né? Então, aqui, irmãos, nós vamos ver a confirmação desse tópico, dons, que são individuais, mas para o coletivo. Então, Deus usa alguém individualmente na palavra de sabedoria, usa alguém individualmente na profecia, usa alguém individualmente nos dons de curar,
Mas dentro dessa individualidade que cada um tem lá com os dons que Deus lhe usa, isso deve ser aplicado no coletivo. Então, pastor, eu tenho o dom para eu viver no meu ambiente isolado, no meu mundo. Não serve? Não serve. O dom não é para você, não é para a sua vaidade, não é para você se autoalimentar, não é disso. O dom é para servir. O dom, o Espírito usa para aquilo que for útil dentro da obra de Deus, dentro do reino de Deus. O dom não é dado, né, para alimentar a nossa vaidade, para me autopromover. Não, o dom é para que ele seja utilizado no meio da comunidade. Por isso que esse negócio de ser crente em casa não funciona, irmãos. Né? Nós estamos agora numa pandemia, tudo bem, nós temos restrições, estamos obedecendo às autoridades, né? Isso é saudável, Deus sabe o que está acontecendo. Agora, quando nós temos condições de estarmos na casa de Deus, privando daquela comunhão do coletivo, né? Hoje dizem que a religião que mais cresce é dos desigrejados. Misericórdia, irmão. Não é a igreja, esse grupo reunido e o local que nós nos reunimos sempre foi fundamental, não é? Esse negócio de ser crente em casa, ficar ouvindo programazinho de rádio, assistindo programazinho de TV. Não, e agora eu vou ler minha Bíblia em casa, vou orar em casa e vou assistir a pregação de quem eu quiser. Isso não funciona. Nós temos que estar inseridos em uma comunidade, você tem que ter seu pastor, você tem que ter seus irmãos para privar de comunhão, tem que estar no meio deles lá para desfrutar também dos momentos que tem lá de desentendimentos, porque a gente cresce também com isso, né? Não, nós não estamos numa igreja porque ela é perfeita, nós estamos numa igreja onde existem problemas, nós temos que conviver com problema, administrar problema, né? Resolver problema, não é? E você sozinho já é problema. Quando está com dois, são agora 3 problemas, né? E quando está toda a igreja é um grupo de problemas, não é? Mas com o Espírito Santo atuando ali e nos ajudando em tudo. Vamos ver a síntese do tópico 2, que diz assim, olha, nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais. É necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Não vou falar mais nada, porque aqui está a síntese de tudo que eu falei aqui. 9º lugar, dons disponíveis, mas que devem ser ensinados. Nós falamos aqui anteriormente um tópico um pouquinho parecido, né, que diz assim, são dons que são dados, mas devem ser buscados. E agora, dons que estão disponíveis, mas devem ser ensinados. Por quê? Tem gente que não sabe disso. Como dizia Spurgeon, né? Tem gente que está numa mesa farta de pão e morrendo de fome, irmãos. Então, tem gente que não sabe disso aqui. É necessário que a gente ensine. Louvado seja Deus pela escola dominical, louvado seja Deus pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que traz esse tema, não é? Para que nós possamos aprender sobre isso aqui. Então, há muita gente que está na igreja há 10 anos, não sabe nem que existem os dons. Então, é importante que a gente diga isso para a igreja, diga os dons que estão ali e diga, olha, irmãos, isso está disponível para você. Busque, não é? Corra atrás, porque essas bênçãos são para você. Quando você chegar no céu, isso aqui não vai servir para mais nada, né? Então, isso aqui é para ser usado aqui na terra, para edificação do corpo de Cristo. Tópico 2 e subtópico 2. Vamos ver como é que está dizendo lá. Está lá no meio, na página 7, na 3ª linha. Aliás, na 1ª linha lá, no cantinho, diz assim, os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera,
Estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento, olha aí, do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então, irmãos, primeiro o ensino para que as pessoas saibam que existem os dons e também o ensino para que a gente discipline na igreja o uso dos dons. Para que alguém, eu sei que existe o dom, mas não usa corretamente e termina, ao invés de contribuir para a edificação, contribui para o escândalo. E isso não é permitido, né? Então, 10º e último lugar, dons e suas classificações. Então, aqui também, irmãos, é muito simples, né? Nós temos os dons de serviço, que estão lá na nossa leitura, versículos 6 a 8, que diz assim, há diferentes dons, olha, se é profecia, olha, dom de serviço, profecia, nós temos ministério, nós temos ensino, nós temos exortação, temos aqui partilha, temos presidência e temos misericórdia. E outros. São dons de serviço. Uma classificação teológica, né, irmãos? A Bíblia não diz que são esses dons de serviço e tal. Nós fazemos esta classificação. Então, esses dons de serviço estão aqui. Também temos os dons espirituais, que estão lá no tópico 2 e subtópico 2. Quais são esses dons espirituais, pastor? Olha, palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Dons espirituais. E temos os dons ministeriais, né, que estão lá no tópico 2 e subtópico 3, que diz assim, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. São aqueles que compõem, né, o que nós chamamos de ministério, né, dons ministeriais. Então, queridos, tudo isso mostra a riqueza, né, a abundância, não é, daquilo que Deus disponibiliza para nós. Então, hoje nós vamos guardar esse tema muito interessante, né? E deu dons aos homens. Quem deu? O Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração, que você possa encaixar melhor e com mais tempo, né, esses tópicos dentro da sua lição e assim você repassar para a sua classe ou para o seu aprendizado pessoal. Se você gostou desse modelo, desta modalidade, desta configuração, não é? Se inscreva no canal, se não é inscrito, se inscreva. Nós já vamos aí com 14.800, estamos chegando nos 15.000 inscritos para a glória de Deus. Faça seu comentário, não esqueça, se não deu like, clique aí na mãozinha, você vai estar abençoando esse canal. Que Deus nos ajude e até a próxima lição, se Deus assim o permitir.